Professor, gente, vamos aproveitar esse momento, né? Porque não é sempre que a gente tem uma pessoa interessada em ajudar a comunidade, principalmente a comunidade mais carente, aquela que não tem acesso aos grandes cursinhos, Natal, né? Mas mesmo assim traz para cá os grandes professores, os melhores do estado, para fornecer a vocês aquele subsídio necessário para a aprovação na UFRN. Pessoal, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: prova de vestibular, principalmente a partir dessas mudanças que aconteceram esse ano agora, ela não é uma prova difícil. A prova objetiva é uma prova simples, mesmo porque, se você parar para pensar, são 60 questões para que você possa fazer em 4 horas. Então, você há de se convir que a Comperv não vai colocar alguma questão mirabolante, com questões de cálculos muito difíceis. São questões que enfatizam mais o contexto, a contextualização do conteúdo, o conhecimento do aluno sobre o conteúdo. Então, nesse sentido, nós trouxemos para cá, para vocês, algumas questões envolvendo cinética e química, para que a gente possa pensar a respeito desse conteúdo e trabalhar esse conteúdo de forma bem clara. Nós vamos começar falando a respeito sobre a teoria das colisões. Então, gente, sempre que a gente fala de reação química, nós temos que lembrar que uma reação, ela para acontecer, é necessário que alguns fatores estejam presentes. Um aluno uma vez chegou para mim e disse assim: professor, a combustão de um papel, de uma folha de papel, é um processo espontâneo? Eu disse: sim, é um processo espontâneo. Ele disse: mas ele não acontece facilmente. Eu disse: o fato de não acontecer facilmente não quer dizer que ele não seja espontâneo, né? Então, só para a gente começar a aula, vamos diferenciar um pouco o que seria um processo espontâneo de um processo não espontâneo. Então, imagine um fusca em cima de uma ladeira do sol. Esse fusquinha, se você tenta empurrar o fusquinha da ladeira do sol, ele vai descer espontaneamente, não precisa que você continue empurrando o fusquinha. Mas se você tenta fazer com que o fusquinha suba, já vai precisar de mais energia. Então, o fusquinha descer a ladeira do sol seria um processo espontâneo. Basta que você dê um empurrãozinho, ele está parado, você dá um empurrãozinho e aí ele desce. O fusquinha subir a ladeira do sol seria um processo não espontâneo. Então, trazendo isso para a química. A combustão do papel é um processo espontâneo. Por quê? Se você inicia a combustão, ela continua acontecendo independente de você continuar ou não adicionando energia. Se você parar, ela continua acontecendo. Agora, por exemplo, você quer carregar a bateria do seu celular. No momento que você está carregando a bateria do seu celular, se você tira o carregador da tomada, veja que ele para de carregar. Ele não continua carregando. Por quê? Porque a reação que acontece dentro da bateria, que é um processo de recarga, é uma reação inversa à reação de pilha, é um processo não espontâneo, precisa da corrente elétrica, tá certo? Então, em vista disso, nós vamos compreender que alguns fatores estão presentes. Então, primeiro, a teoria das colisões é quem explica isso. O primeiro fator necessário para que uma reação aconteça é o choque entre essas partículas, é a colisão entre elas. Mas não é só acontecer o choque. Se fosse só o choque, seria muito simples. Mas também tem que haver o quê? Orientação do choque. Outra coisa, afinidade entre as partículas, entre as moléculas, entre as substâncias. Eu sempre falo, sal e açúcar não reagem, né? Por quê? Porque não existe afinidade. Tem que ter afinidade. Então, haver o choque, a orientação, ou seja, como esse choque acontece, tá? A afinidade e uma coisa muito importante em qualquer reação, a energia de ativação. Se uma reação ela não tem a energia de ativação necessária, ela não acontece. A diferença de uma reação mais fácil de ocorrer para uma mais difícil, como aqui o meu aluno estava perguntando, é que, por exemplo, a nitroglicerina, basta que você agite, né, o recipiente que contenha a nitroglicerina para que ela entre em combustão, que ocorra a explosão. Por quê? Porque a energia necessária para que essa reação aconteça é uma energia muito pequena, quantidade muito pequena. Já para queimar o papel, que o meu aluno perguntou, requer uma quantidade de energia bem maior, né? Caso esses fatores, choque, orientação, afinidade e energia de ativação estejam presentes, forma-se aí, pessoal, ó, que eu estou circulando, você vai ver ocorrer a formação do que a gente chama de complexo ativado. Gente, olha, esse tracinho aqui está representando a ligação do H2. Esse tracinho aqui está representando a ligação do Cl2. E esse traço aqui, entre a bolinha mais escura e a menos escura, representa a nova ligação. Então veja aqui, ó, uma coisa interessante que pode ser explorada na prova da UFRN.
Quando se tem um complexo ativado, esse complexo ativado mantém as antigas ligações ainda presentes, olha aqui, ó, as antigas ligações ainda presentes e as novas ligações ainda por se formar também estão presentes. Então, no complexo ativado, você mantém as antigas e tem as novas ligações se formando. Só depois é que se forma as novas ligações, se quebrando as antigas, formando-se as novas ligações. Então, o que seria o complexo ativado, pessoal? É só olhar aí para a telinha, ó. É o estado intermediário entre o reagente, que eu tenho H2Cl2, e o produto, que é o HCl. Então, o complexo ativado, não esqueça, ele é o estado intermediário. E quando é que ele se forma? Quando aqueles fatores que eu já citei para vocês, eles estão presentes. Outra coisa importante, aqui no finalzinho, aqui embaixo, tem elevada energia. Isso quer dizer que a energia do complexo ativado é a maior de todas, tá certo? Vamos discutir a questão. De acordo com a teoria das colisões, uma reação só ocorre se algumas condições forem satisfeitas. São elas, aquilo que eu já falei para vocês. Deve existir o contato entre os reagentes. 2. A colisão entre as espécies reagentes deve ocorrer conforme a orientação adequada. 3. Deve existir a afinidade entre os reagentes. 4. É necessária uma energia mínima para que a reação ocorra, chamada de energia de ativação. Aí nós vamos ter, meus amigos, esse gráfico. Nesse gráfico aí, o que a gente observa? Nós temos aqui, nesse patamar inicial aqui, pessoal, olha, esse patamar inicial, nós temos X mais Y, que tem energia equivalente a 10 kcal. Então, 10 kcal é energia de X mais Y. Não é energia de X, não é energia de Y. É energia de X mais Y. Então, a soma da energia dos dois equivale a 10 kcal. Nesse patamar aqui, onde você encontra a letra Z, você tem o quê? 30. A energia de Z é 30. Então, a primeira coisa que eu posso pensar aqui, uma pergunta que possa ser feita numa prova da UFRN é o ΔH dessa reação. Como é que eu vou, professor, saber o ΔH dessa reação? Meus amores, o ΔH só depende do produto e do reagente. Então, você faz ΔH é a entalpia do produto, que é 30, menos a entalpia do reagente, que é 10. Então, 30 menos 10 dá um valor igual a 20 e positivo. O que é que isso significa, professor? Significa que essa reação é uma reação endotérmica, absorve, ela ocorre com ganho de energia. Professor, e esse 42? O que é esse 42? Gente, se eu fosse apostar alguma coisa sobre a prova do vestibular, eu apostaria nesse ponto onde eu tenho aqui o 42. Aqui, pessoal, olha, vamos lá, vamos voltar. X mais Y, reagente. Z, produto. Eita, cadê o complexo ativado? O complexo ativado está exatamente nessa região aqui, ó. Ele não está aqui, ele não aparece na questão, mas ele está exatamente aqui. Ele é o estado intermediário entre o reagente e o produto. Ele está aqui. Então, 42 seria o quê? A energia do complexo ativado. Professor, não é 32, não? Não. Energia do complexo ativado é 42. 32, que é isso aqui, ó. 42 menos 10 é o que eu vou chamar de energia de ativação. Então, essa reação para acontecer, essa reação para ocorrer, foi preciso necessário uma energia de 32 kcal. Então, isso aqui seria a energia de ativação. Professor Luiz Carlos, algum comentário sobre essa questão?